Eu desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha reinar nos corações de todos que acompanham comigo a palavra de Deus, através desses vídeos nesse canal. Eu peço ao Senhor que venha abençoar a sua vida com toda a sua família, poderosamente. No livro de Tito, no capítulo 1, no versículo 13. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas e nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, aqui está um alerta do nosso Deus Todo-Poderoso, através do apóstolo Paulo. Glória a Deus. Aqui está dizendo de um povo desobediente, um povo que diz que conhece a Deus, mas nega as obras. Nega de fazer as obras de Deus, as obras perfeitas. Às vezes faz as obras, mas é na vontade humana, na própria inteligência, ou o próprio entendimento, nas próprias vontades. Então a palavra do nosso Deus fala que porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores. A palavra do nosso Deus fala que nesse capítulo, no versículo 10 fala. Então fala assim, os quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por top ganância. Então, em vez de ensinar a verdade, ensina distorcida a palavra de Deus. Distorce a palavra do nosso Deus. Então, o apóstolo Paulo diz assim, olha, este testemunho ele é verdadeiro. Portanto, nós temos que repreender todo tipo de mal, todos os ensinamentos que não provém do Senhor, que distorce a palavra de Deus. Nós temos que estar repreendendo. Esse repreender é nós não aceitar as coisas erradas na nossa mente, no nosso coração. Então nós temos que estar vigilante para que nós seja são na fé e não dando ouvido às fábulas judaicas e nem os mandamentos de homem que desviam da verdade. Nós sabemos que Jesus ele nasceu na Judéia. Então quando fala judaico, porque o povo judeu, eles diziam que criavam em Deus, eles falavam que tinham Deus, que tinha um pai que é Deus. Eles falavam que tinha um pai que é Deus, mas só que eles queriam fazer a vontade deles, não a vontade de Deus. Portanto, Jesus falou com eles claramente: vocês têm por pai é o diabo, porque vocês fazem o desejo do vosso pai. Isso está escrito no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 44. Jesus falou bem claro com eles, que eles fazem o desejo do vosso pai homicídio, que nunca se afirmou na verdade. Ele fala do que ele é próprio, pois ele é um mentiroso e pai da mentira. Então nós não temos que seguir seguir dar ouvido às fábulas judaicas, não. Então nós temos que seguir o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Deus usou o apóstolo Paulo para dizer: irmãos, pela compaixão de Deus, apresenta os nossos corpos santo, vivo, agradável ao Senhor. Isso é um culto racional para o nosso Deus.
Apóstolo Paulo dizendo isso no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 1. No versículo 2 fala: e não vos conformeis com esse mundo, ou seja, não conforme com as concupiscências da carne, não conforme com o pecado, não conforme com os ensinamentos errados, mas pela renovação da vossa mente experimenta qual seja a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Então nós temos que estar atento aos mandamentos do Senhor. Porque a palavra do nosso Deus fala assim, que todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Ante o seu entendimento e consciência estão contaminados. As coisas que é boa, as coisas que é santo, eles rejeitam. Eles falam que isso não é de Deus, que é de Deus é isso, que é de Deus é tudo que pode, é a porta larga. E o Senhor diz assim no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. E no versículo 14 fala: estreita é a porta, apertada é o caminho que leva à vida, e são poucos que a encontram. São poucos que quer, que entenda e que recebe. Então, por isso que a palavra de Deus fala que para os que estão contaminados, os que fazem, que entende da vontade de si, é da vontade, né, o desejo próprio do coração. E a palavra de Deus fala também no livro de Jeremias, capítulo 17, no versículo 9, enganoso é o coração e mais perverso do que todas as coisas. Então, quando você vai examinar a coisa das escrituras, se não vigiar, o coração fala, o coração é carne. Ele fala, ele responde primeiro do que Deus. Se você não estiver ligado mesmo no Senhor, você vai continuar uma coisa, o seu coração mesmo é que responde. Então, por isso a palavra de Deus fala: não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito, para não cumprir a vontade da carne. Está escrito no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16. E também a palavra do nosso Deus afirma no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 4. Adúlteras e adúlteros, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, os que estais na carne não pode agradar a Deus. Não é sujeito à lei de Deus e nem em verdade pode ser. Ou então diz que é em vão as sagradas escrituras. Então, nós temos que entender a vontade de Deus. Então, quando aqui nesse capítulo fala dos falsos profetas, fala dos falsos ensinadores que ficam enganando o povo. Então, a palavra do nosso Deus fala aqui que um deles, no versículo 12, fala assim: um deles, seu próprio profeta, diz que os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, mestre preguiçoso, falando dos crentes como que ele que fosse bom. E era profeta, mas profeta de Baal, profeta do engano. Então aqui fala o encargo de organizar a igreja e reprimir os falsos profetas, os falsos doutores. No capítulo 23 de Jeremias também fala muito dos profetas, que deles que saiu contaminação sobre toda a terra, porque tem fortalecido as mãos dos malfeitores
para não se converter, em vez de ganhar as vidas para salvação, para ser salvo do pecado, da imundícia, da impureza. Não ensina a verdade, mas ensina distorcido, pensando só nas varezas do coração, só nas ganâncias. E a palavra de Deus fala que esses têm se tornado para ele como Gomorra, os moradores deles como Sodoma e como Gomorra. Então, o Senhor fala assim que naquele grande dia ele vai dar fel para essas pessoas. São pessoas que usam a palavra de Deus, usam o nome de Deus, confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras. Sendo abominável, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Versículo 16. Confessa que conhece a Deus, fala que tem intimidade com Deus e nega as obras de Deus e faz a vontade do mal. Romanos capítulo 6, no versículo 16, fala que quem nós apresentar para lhe obedecer é servo daquele que você está obedecendo. Se nós obedecemos a voz do nosso Deus, a palavra de Deus, nós é servo de Deus, servo do Deus Altíssimo. Mas se obedece ao inimigo, faz as obras a contrário, desejando mal ao próximo, distorcendo a palavra de Deus e protegendo mais o mal do que o bem, protegendo a mentira mais do que a verdade. Então, a palavra de Deus fala assim que esses são o quê? Servo do mal, servo do pecado. E ele é como a tamargueira no deserto, que quando vai falar uma coisa boa, uma coisa santa, acha ruim. Tamargueira no deserto, Jeremias capítulo 17, no versículo 6. Acho que é isso mesmo, versículo 6. Fala que será como a tamargueira no deserto, que não sente bem quando vem o bem, mas antes morrerá na terra, no deserto, na terra inabitável, salgada. Então, essa tamargueira, ela, quando vai o bem para ela, aquela chuva, ela não gosta. E assim também são pessoas que dizem que conhecem a Deus, como está descrito aqui no versículo 16, confessam que conhecem a Deus e negam com as obras, com as boas obras de Deus, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então nós temos que ficar vigilante para não ser um desses. Peço você que se inscreva nesse canal, ative o sininho todos para você não perder nenhuma notificação do YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo. Envia nos seus contatos, seus amigos, seus parentes, faz essa mensagem chegar a outras vidas. Assim você está evangelizando a palavra, evangelizando a verdade, porque Deus, Ele é a verdade. Deus não é meia verdade, Ele é a verdade e a vida. Glória a Deus. E assim você está fazendo a obra do Senhor. E as bênçãos vêm sobre você, porque você faz outras pessoas, essa palavra chegar a outras pessoas e ela entender. Quem sabe, chega no ouvido de muitos, pelo menos 4 ou 5 vai entender, conversar com Deus e ali deixar o Senhor responder no ouvido, na mente, no coração, e ela ser salva pelo Senhor, e ela é salva através da minha vida e da sua vida.
palavra de Deus quer que nós sejam instrumento dele na terra. A própria palavra de Deus fala, ele chamou nós para ser o trigo. E eu vou orar por você, Pai querido. Nesse momento, ó Deus, eu agradeço o Senhor por tudo. Agradeço o Senhor por essa vida que acabou de ouvir a palavra e está recebendo a oração, meu Pai. Vê agora, Senhor Jesus, as causas, os problemas. Vê agora, meu Deus, essas vidas, meu Deus, que recebeu a palavra de bom grado, Pai. Porque a tua palavra está bem clara, meu Deus, que todos que recebam, Pai, de bom grado, meu Deus, a tua santa palavra, meu Pai, esses são separados para o Senhor, meu Pai. E aonde que andar, meu Deus, é abençoado, Pai. Aonde que colocar os pés é abençoado, aonde colocar as mãos é abençoado, Pai. Ô Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ajuda sim, meu Pai querido. Ajuda, Senhor Jesus Cristo. Faz a obra do Senhor completa, salva as vidas, Senhor. Salva, meu Deus amado, o teu povo, meu Pai. Cura, liberta, transforma, Senhor. A tua palavra está escrito, meu Deus, que a terra chora, meu Deus, por causa da maldição. A terra geme, Senhor Jesus, por causa da maldição. Oh, Deus poderoso, mas o Senhor está aqui, Pai. O Senhor está fazendo a obra, Pai, na vida de todos que abrem o coração para o Senhor. Receba a palavra, receba a oração de bom grado, Pai. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Pai, que faz, meu Deus, o que o homem não pode fazer. Oh, Senhor Jesus Cristo, faça sim, Pai amado. Faça, meu Deus amado, a obra, Senhor Jesus Cristo. Destrói, meu Deus, as obras das trevas. Destrói, Senhor Jesus Cristo. Vai destruindo, Pai. Vai destruindo os falsos, meu Deus, os ensinamentos, ó Pai. Ajuda, meu Deus, faça a obra completa. Ô Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu entrego nas suas mãos essas vidas, meu Deus, que está recebendo, Pai, a palavra. Eu entrego nas suas mãos, Jesus, as vidas, Pai, que de bom coração, meu Pai. Ouve, meu Deus, a sua santa palavra e guarda. Então, Senhor Jesus Cristo, faça a sua obra completa. Meu Deus, não deixa que as vidas, meu Deus, ó Deus, distorce não, Pai. Mas que as vidas venham dar ouvido à tua santa palavra, como está escrito no livro de Jeremias, Senhor Jesus. Ó Pai amado, que eles não sejam como os falsos profetas, ó Deus, como está escrito no Jeremias capítulo 23, no versículo 9, e no versículo 10 fala, porque a terra está cheia de adultério, a terra chora por causa da maldição, os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má e a sua força não é reta. Então esse pasto que se seca é a palavra que não é uma palavra viva, uma palavra santa, uma palavra verdadeira, mas são palavras mentirosas, ó Pai. Há muitos que distorcem a palavra do Senhor, Pai, e a gente vê a mentira, mas está queimada a mentira, está queimado o engano. Senhor Jesus, ajuda sim, Pai, faz a obra, Pai. Ajuda, Senhor Jesus, o teu povo na face da terra. Todos que são escolhidos do Senhor, Pai. Todos, ó Deus amado, que são unidos com o Senhor. Que, ó Deus, deseja receber do Senhor cada dia mais e mais. Cada dia, meu Pai. Seja humilde, meu Deus, na sua presença, Pai. Pai querido, o que é humilde, meu Deus, do Senhor, Pai. Tenho grande desejo, meu Deus, de aprender, Pai, do Senhor, receber do Senhor cada dia, cada momento. E agradece, Pai, por tudo, Pai. Por cada palavra, meu Deus, que aprende do Senhor, que é agradável ao Senhor. É nisso que o Senhor diz que conhecereis entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve. Então, Senhor, que essa palavra fique no coração de todos, que abra o coração e receba de bom grado. E o Senhor livra, Pai, das enfermidades, livra das doenças. E o Senhor cura, liberta e transforma. E que todos digam junto comigo, eu creio e recebo minha bênção, receba a libertação e a transformação, a purificação do Senhor para a minha vida, a vida dos meus filhos e todos os meus familiares. Em nome de Jesus. Amém.